Na segunda carta, Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Mais uma vez, vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos, assentado mesmo, como a maioria estão. Oremos ao Senhor. Pai, a Tua palavra nos revela que o Senhor é santo, santo, santo. Esta mesma palavra desafia a cada um dos Teus seguidores, a cada um dos Teus discípulos, a cada um dos Teus filhos, a também serem santos. Se somos seguidores, se somos discípulos, se somos filhos, então o nosso coração precisa se inclinar para essa palavra. E nós precisamos nos empenharmos para vivermos os seus princípios em nossas vidas, nas pequenas e nas grandes situações. Oro nesta noite, suplicando que o Espírito Santo abra o entendimento de cada um de nós, ou de todos nós nessa noite, e que a Tua palavra, que é como espada de dois gumes, que penetra ao mais profundo da nossa alma, realize essa obra, mais uma vez nessa noite, para o louvor do Teu nome. Repreenda, Pai querido, toda intenção do diabo, todo laço de Satanás. Tira do nosso caminho toda e qualquer distração, tudo aquilo que tentar nos desviar da palavra do Senhor, dos Teus caminhos santos. Ó Deus, nós assim oramos nesse momento e pela fé agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos dos irmãos presentes aqui estiveram ali no Sítio Batista, participando pelo menos um dos dias, 2 ou os 3 dias ali do retiro espiritual? Dê um sinal para nós assim. Ok. Durante 3 dias, nós estivemos reunidos ali, falando sobre o tema, me relembrem? Então os irmãos estão lembrados. Estivemos ali falando, durante 3 dias, sobre o tema transformação, com base no texto bíblico de Romanos capítulo 12 e versículo 2. Ao todo foram 6 mensagens, 6 ministrações falando sobre o tema transformação. Pois bem, ainda nesse clima de retiro espiritual e também inspirado por aquele momento e pelo tema geral, hoje à noite nós vamos compartilhar com a igreja que está presente, com os irmãos que acompanham a transmissão do culto, amigos também, sobre o tema transformados. Não mais
transformação, mas transformados. Temos percebido que uma grande parte das pessoas que participam de congressos, retiros espirituais, acampamentos, elas ouvem inúmeras mensagens. Mensagens impactantes, mensagens com realmente muita graça, unção de Deus no seu conteúdo. Mas essas pessoas não mudam. Elas continuam da mesma forma. Elas ouvem. E as pessoas, alguns que observam, dizem: pastor, parece que entra em um ouvido e sai pelo outro. Na verdade, não entra em nenhum ouvido. Não chega nem sequer a entrar no ouvido. Porque o ouvido, ele está com uma cera espiritual, está ensurdecido. Então, nem sequer chega a penetrar em um dos ouvidos. Então, falamos muito sobre transformação. Mas a questão é, quantos de nós que ouvimos essas ministrações falando sobre transformação, saímos dali, de fato, transformados? Quantos de nós entendemos a proposta e aceitamos o desafio que ali foi nos apresentado? Então vamos nessa noite falar sobre esse tema prático, transformados. Tomaremos como base uma das joias preciosas da Escritura Sagrada, é claro, além de outros textos, versos complementares que nós utilizaremos. Mas vamos então para esse texto, que se encontra em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, pode projetar na versão NVI, tá bom? Eu quero convidar agora toda a igreja para lermos juntos esse texto da palavra do Senhor. Vamos lá? Projetado, 1, 2, 3, já. Portanto, amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Na versão da Bíblia Viva, né, que é uma versão bem contemporânea, né, se tiver esse texto aí para nós, pronto, está aí, Nova Bíblia Viva, né? Vamos juntos também. Esse é o mesmo texto, mas numa versão mais contemporânea. Então, 1, 2, 3, já. Quando alguém... Ok, pode voltar o texto na versão NVI, deixa ele projetado. Transformados. Essa declaração contida nesse texto da palavra do Senhor foi dita por um homem que experimentou uma transformação radical em sua vida e passou a viver de fato, de verdade, como um homem que foi transformado pelo poder do Evangelho, pela graça salvadora de Jesus Cristo. Antes de passar por essa transformação e de aceitar o desafio de viver uma vida como homem transformado, ele era alguém altamente perigoso, era um homem violento, era um homem perseguidor da igreja do Senhor Jesus, que atendia pelo nome de Saulo de Tarso. Mas houve um encontro. E através desse encontro houve uma mudança radical, e a partir dali ele de fato passou pela grandiosa transformação e aceitou o desafio de viver
como um homem transformado na presença de Deus. A minha pergunta nessa noite é: você aceita esse desafio de ser uma criança plenamente transformada pelo poder do Evangelho, de ser um adolescente totalmente transformado pelo poder do Evangelho, de ser um jovem totalmente transformado pelo poder do Evangelho, de ser um senhor, uma senhora, um homem, uma mulher totalmente transformado pelo poder do Evangelho? Não se trata de frequentar uma igreja, de fazer parte de um clube religioso, de ter ou professar uma religião. Não se trata disso. Como se apresenta, então, uma vida transformada? Quais as condições? Nós vamos observar 3 situações que são pontuadas pelo apóstolo Paulo nesse verso que lemos. A primeira delas é a condição que ele coloca aí. Essa palavrinha preciosa, se. Portanto, se alguém estar em Cristo, se alguém estar em Cristo, percebamos que o apóstolo não diz se alguém quase esteve em Cristo, não. Se alguém é amigo do Evangelho, Paulo não diz isso. Se alguém é simpatizante do Evangelho, ele não fala isso. Se alguém é simpatizante com o povo de Deus, Paulo não declara, não faz esse tipo de declaração. Se alguém é uma pessoa religiosa, ele também não está dizendo isso. Se alguém pratica meditações por horas a fio, Paulo não está falando sobre isso. Mas se alguém estar em Cristo, se é uma condição. Isso deve despertar a sua mente, deve despertar a minha mente, deve despertar o nosso coração. Se alguém estar. Essa é a condição vital e indispensável para o que vem posteriormente. Mas o que significa estar em Cristo? Como isso de fato acontece? Como isso se dá? Eu quero convidar você a acompanhar comigo, a ouvir a declaração do próprio apóstolo Paulo, que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 10, os versos 9 e 10. Pode projetar para nós. Como que alguém pode estar em Cristo? Como é que isso se dá? Paulo diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O verso 10 diz: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu acredito que muitos de nós aqui já fizemos essa confissão. Em algum momento de nossas vidas, diante da exposição, diante da pregação do Evangelho, das boas novas de salvação, a maioria de nós, se não todos, entendemos a real necessidade
de reconhecermos o nosso estado de pecado, de nos arrependermos desses pecados e então confessarmos a Jesus com os nossos lábios, com a nossa boca. Mas uma confissão não apenas fruto de lábios, mas uma confissão gerada no coração, enraizada no coração, dizendo: Ele é o meu Senhor, o meu único Salvador. O apóstolo João nos fala sobre esse processo que nos leva a estar em Cristo. No seu Evangelho, no capítulo 1, versos 11 e 12, está escrito, acompanhem também essa passagem bíblica. Vamos juntos? 1, 2, 3 já. Veio para o que era seu, contudo, aos que o receberam, os que creram em seu nome, há uma expressão que descreve aí aqueles que estão em Cristo. João os chama de filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus. Quem são esses? Aqueles que receberam a Jesus e que creram nele como seu único Senhor e Salvador. Que o receberam e creram nele não apenas como um único Salvador, mas também como único Senhor de suas vidas. Estão em Cristo. Pastor, há mais algum teste para que eu possa saber se estou em Cristo ou não? Estar em Cristo é ser filho de Deus. Estar em Cristo é ter recebido a Cristo como único Senhor e Salvador. Mas o apóstolo Paulo nos apresenta ainda outras situações que nós podemos tomar como base para avaliar a nossa condição espiritual em relação a Cristo. Convido você a olhar comigo que o apóstolo fala em sua carta aos Romanos, capítulo 8. Observe comigo, versículo 14, Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos juntos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Estar em Cristo, portanto, é ser guiado pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo. No verso 16, o apóstolo registra: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em algum momento da sua caminhada cristã, você já recebeu esse testemunho? Você já ouviu lá no íntimo o Espírito Santo dizendo para você: você é filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você já ouviu isso? Em algum momento, desde o dia em que você levantou sua mão, em que você foi à frente de uma congregação, de um grupo de irmãos, de uma igreja, você já passou por alguma experiência assim? De ser guiado pelo Espírito de Deus e de ouvir esse testemunho do Espírito, testificando ao seu espírito, testificando ao seu íntimo. Eu não estou falando aqui de você ter ouvido vozes
de ter ouvido um anjo falando com você, dizendo, olha, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, não. Mas de você ter recebido esse testemunho no seu íntimo. Isso está em Cristo. Se alguém está em Cristo. Agora, observe comigo o que o apóstolo vai falar no verso 9 do capítulo 8 de Romanos. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Cristo habita em vocês. Você pode ler comigo agora o final desse verso? Ouço as pessoas declararem, todos pertencem a Cristo, todos são de Cristo. Essa declaração, ela entra em choque com o que a Escritura diz. Ela não é verdade. Se alguém não tem o Espírito Santo habitando dentro dela, a Bíblia, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus está declarando, essa pessoa não pertence a Cristo. Não pertence a Cristo. Portanto, a minha nova pergunta que faço a você: você tem certeza que está em Cristo? Você tem certeza que estar em Cristo? Se alguém está em Cristo, voltando ao nosso texto, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, então estar em Cristo requer de nós uma rendição ao Senhor. Estar em Cristo é ser habitado pelo seu Espírito, é ser guiado também por esse Espírito. E o segundo ponto crucial, precioso nesse texto é: essa pessoa que está em Cristo é uma nova criação. A pessoa que está em Cristo, ela ganhou de Deus o direito, o privilégio, a bênção de recomeçar a sua vida novamente com Deus, com o Senhor. E aí eu pergunto, novamente, um filho que diz que está em Cristo, ele vive em rebeldia contra os seus pais? Sim ou não? Me ajude aí. Talvez eu esteja equivocado. Um filho que diz que está em Cristo, ele vive em rebeldia contra seus pais? Sim ou não? Não. Porque isso não combina. Dizer que está em Cristo e viver em rebeldia contra seus pais é uma contradição. Alguém que afirma estar em Cristo vai viver bagunçando lá na sala de aula, desrespeitando os seus professores, desonrando os seus mestres, sendo irresponsável com seus estudos, não leva uma tarefa, não entrega um trabalho em dias, não respeita professor, não respeita diretor,
Alguém que está em Cristo age dessa forma? Certamente não. O homem que diz estar em Cristo, nas madrugadas, ele fica na frente de um computador, olhando mulheres nuas, vendo pornografia. Isso combina. O homem que diz estar em Cristo, vive no adultério, traindo sua esposa. Isso combina? Não. E se alguém acha isso normal, eu quero dizer que esse não é o Evangelho de Cristo, não é o Evangelho que nós recebemos para anunciar. O Evangelho é traduzido por boas novas de salvação. Paulo declara que ele é o poder de Deus para salvar, para transformar a vida de todos aqueles que creem nele. Quem está em Cristo é uma nova criação. Muita gente declarando: eu estou em Cristo, eu sou cristão, eu sou crente. Essas declarações não têm nenhum sentido, elas se tornam completamente vazias, se a minha vida for uma vida incoerente a elas. Pois a palavra do Senhor nos declara, na carta de Tiago, que até Satanás e os demônios creem. Eles creem que estremecem. E só para nos trazer à nossa memória e refletirmos juntos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, creio que o verso 26, pode colocar para nós? A última parte desse versículo é bem interessante. Antioquia foi uma importante cidade do passado, onde praticamente foi fundada a primeira igreja cristã, no meio dos gentios, porque a igreja do Senhor Jesus, ela nasceu ali em Jerusalém. Houve uma perseguição, os discípulos se espalharam e foram levando a mensagem, e chegaram então nessa cidade, uma cidade de gentios, e lá eles pregaram o evangelho e fundaram uma igreja ali, e muitas pessoas se converteram, vendo o testemunho dos discípulos, ouvindo a pregação, a proclamação da mensagem. Agora, observe a declaração que nós temos no final desse verso. Em Antioquia, vamos juntos? Os discípulos eles foram pela primeira vez naquela cidade chamados de cristãos. Não porque eles estavam usando uma camiseta com um versículo bíblico escrito. Não porque estavam usando alguma faixa na sua testa. Não porque eles estivessem usando alto-falantes, microfones, caixas de som, dizendo: olha, nós somos discípulos de Jesus, nós somos seguidores de Jesus. Não, nós somos crentes. Não, eles não estavam fazendo essa declaração. Sabe por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles de fato e de verdade estavam em Cristo. Eles se pareciam com Cristo na forma de falar, na forma
de se comportar, de viver a vida. Eles se pareciam tanto com o Cristo que eles anunciavam, que por esta razão as pessoas da cidade passaram a chamá-los de cristãos. Cristãos. Eles se pareciam com Cristo. É dito que geralmente os filhos se parecem com os seus pais. Existem algumas exceções, mas em sua maioria sim, os filhos se parecem com seus pais. E na vida espiritual também é assim. Por isso, Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 1, diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Os filhos de Deus, os verdadeiros. Creio que não existam filhos falsos, mas os filhos de Deus, eles se parecem com Deus. Não consigo ver uma pessoa sendo uma nova criação e ela continuando com as mesmas práticas de antes da sua aceitação ou da sua entrega de vida e coração a Cristo Jesus. Um jovem que era dominado por algum vício, que a boca era imunda, gostava de palavrões, de xingamentos. Então, se ele de fato está em Cristo, ele passa a ser uma nova criação, uma nova pessoa. Ele tem um novo começo agora. Se era rebelde aos seus pais, então ele vai se consertar, ele vai ser consertado pelo poder do Evangelho, pela graça salvadora e transformadora. O marido que era um jumento em casa, vai deixar de ser um jumento. Ele vai tratar agora a esposa como a Bíblia ensina. 1 Pedro, capítulo 3, e verso 7. Nos ensina como o marido deve tratar a sua esposa. E também nesse capítulo, os versos anteriores ensina como a esposa deve tratar o seu marido. A esposa que está em Cristo. O marido que está em Cristo. Olha, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, verso 13, pode colocar também para nós, capítulo 2, verso 13, olha o que Paulo diz: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Tiago, irmão do Senhor Jesus, no capítulo 1, verso 22, também diz algo bem interessante. Somos desafiados aqui, nesse mandamento, a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Quantas pessoas que são apenas ouvintes, toda semana elas estão ouvindo, elas participam de 1, 2, 3, tem pessoas que participam de 5 cultos na semana, de campanhas de oração, de jejum, mas nunca mudam. Continuam sendo péssimos filhos, péssimas filhas, péssimos maridos, péssimas esposas, péssimos funcionários, péssimos patrões, porque Cristo não está neles, e eles não estão em Cristo. Essas pessoas, elas fazem suas orações. Eu conheço gente que está vivendo mesmo, mergulhado no adultério, mas que todo dia faz uma oração diante de Deus.
não faz uma viagem, não faz um negócio sem fazer uma oração a Deus. Essas pessoas estão igual certo pastor que estava traindo a sua esposa e enviava versículos da palavra de Deus para a amante. Irmão Manuel, que negócio terrível, coisa doida. Traindo a esposa, pegava então os versículos da Bíblia, não sei se Cantares, Cântico dos Cânticos, e enviava para a amante. E aí essas pessoas que estão vivendo dessa forma, pessoas que dizem estar em Cristo, mas estão vivendo em adultério, estão vivendo no engano, elas fazem suas orações, e aí você conversa, elas dizem que estão sendo abençoadas por Deus, que Deus está ouvindo elas. Será? Pastor, mas essas pessoas, eu tenho visto que algumas delas prosperam, algumas delas são pessoas que têm uma boa condição financeira, algumas delas são ricas. Então, de alguma forma, Deus está ouvindo as orações delas. Será? Olhe na sua Bíblia abençoada aí, veja se você vai encontrar um texto que eu encontrei também na minha. João capítulo 9, verso 31. João capítulo 9, verso 31. Para aqueles que não estão com a Bíblia, o texto está aí diante dos irmãos. Será que Deus ouve quem está vivendo na prática do pecado? Hein, irmãos? Deus escuta a oração de quem está vivendo na prática do pecado? Pastor, mas se ela orar assim, com uma entonação de voz assim bem forte, fervorosamente, e se ela se arrepiar toda quando estiver orando, e se ela orar, pastor, de joelhos, ali, até em cima de caroço de milho, e um pouquinho de sal debaixo, só para arder, será que Deus não ouve? Bem, a palavra de Deus nos diz o seguinte, João 9, 31, vamos juntos? Sabemos entenda que o termo pecadores aí se refere àquele que vive na prática do pecado, que não quer abandonar o pecado, não quer pagar o preço de abandonar o pecado. São pessoas que têm o pecado como algo de estimação, elas não querem abandonar, elas vivem em alguma prática de pecado, escravas. Enquanto elas não abandonarem, não se voltarem para o Senhor, não se converterem de fato, de verdade, suas orações não são ouvidas. Porque sabemos que Deus não ouve aqueles que vivem na prática, que estão vivendo na prática do pecado. Deus não ouve. A situação é extremamente grave, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, no livro de Provérbios, capítulo 28, e verso 9, que a oração dessas pessoas se torna, sabe o quê? Detestável a Deus, abominável a Deus, ainda que essa oração tenha palavras bonitas, mas a oração de quem está vivendo na prática do pecado, que não se arrepende, é uma oração detestável a Deus, é uma oração abominável a Deus. Em outras palavras, seria melhor que ela não orasse. Primeiramente, ela precisa se arrepender. Pastor, mas então como é que essas pessoas, muitas delas são prósperas, a gente olha assim e vê que parece que está dando certas coisas para elas.
Eu queria que você olhasse comigo, vou citar o texto. Eclesiastes capítulo 2, e verso 26. Coloca para nós. Observe esse texto. Vê o que você entende dele. Que lição você pode tirar? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, ao que vive, volte. Quanto ao pecador, aquele que está vivendo na prática do pecado, quanto ao pecador, pode colocar o próximo, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas, para quê? Para entregá-las a quem agrada a Deus. Porque, de fato, uma vida de pecado é uma vida inútil. É correr atrás do vento. Em algum momento, no calendário de Deus, no tempo de Deus, esses que aparentemente apresentam uma prosperidade, embora estejam vivendo no pecado, Deus vai tirar tudo isso. E alguém que teme a Deus e que anda nos caminhos dele, vai receber isso. Não sei o que estou dizendo. O próprio Deus pela sua palavra. E lá no Salmo 72 diz que Deus coloca essas pessoas em lugar escorregadio. Logo, logo, Deus vai puxar o tapete e não vai ficar nada embaixo de seus pés. Voltando ao nosso texto para concluirmos, 2 Coríntios 5, 17. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se alguém está em Cristo. Agora, se você diz estar em Cristo e continua vivendo da mesma forma, você não está nele. Você não está nele. Por mais que você declare, você não está. Você pode jurar, mas não estar nele. Eu quero finalizar a ministração dessa noite trazendo à nossa memória, à nossa lembrança, ao nosso coração, para mim, o texto mais desafiador de toda a Bíblia. Um dos textos mais extraordinários da Escritura. Dentre todos os versos dos 66 livros da Bíblia, o mais desafiador para mim e para a igreja está em Gálatas, capítulo 2, e versículo 20. Eu queria convidar você para olhar para esse texto de todo o seu coração. Gálatas 2, capítulo 20. Vamos juntos? A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Volte à primeira parte, por favor. Fui crucificado com Cristo. A minha velha natureza, o meu velho homem, que tinha prazer em xingamentos, que tinha prazer na corrupção, que tinha prazer na luxúria,
que tinha prazer em viver na prática do pecado, que tinha prazer em atender os seus desejos, esse velho homem foi crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, se Cristo vive em mim, então Ele precisa ser visto em minhas ações, em minhas atitudes, em minhas decisões. Se Cristo vive em mim, Ele precisa ser visto na forma como eu trato minha esposa, na forma como eu trato o Lucas Davi, o Pedro Levi, na forma como eu trato você, a igreja do Senhor, na forma como eu trato a funcionária, o funcionário lá da loja que me atende, na forma como eu trato o meu patrão. Se Cristo vive em mim, Ele precisa ser visto na forma como eu trato os meus funcionários. Se Cristo realmente vive em mim. Coisa horrível, decepcionante é ouvirmos alguém dizer sobre um determinado cristão: olha, ali é mais bruto do que canto de cerca de arame farpado. Isso não combina. Não combina. Diz, olha, não venda para aquele crente não, porque olha, se vender, ó, nunca mais. Isso é terrível, decepcionante, é uma vergonha para o Evangelho. Olha, você como crente, se está em Cristo Jesus, não tem a obrigação de ter as melhores notas da sua sala, não. Mas tem a obrigação e o dever de fazer o melhor que você pode, para pelo menos se achar entre os melhores. Porque se você se esforçar para fazer o melhor por causa de Cristo e pela glória dele, os resultados virão. Mas Cristo vive em mim. Será? Será que Cristo vive em mim? Será que Cristo vive em você? Será que Cristo vive em nós? Talvez essa noite nós devemos refletir profundamente sobre isso. Quantos anos caminhando para uma igreja e a transformação não é vista? Uma vida ou um viver transformado, muito menos. Esse é o meu desafio. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então eu vou me esforçar para ser fiel a Ele. Vou devolver meus dízimos ou o dízimo que pertence a Ele. Vou participar da sua obra, investindo no seu reino. Não vou me envergonhar da minha fé. Vou ter prazer e ousadia em falar da minha fé. Se Cristo vive em mim, eu vou tratar as pessoas com respeito e com educação, porque isso combina com o caráter dele. E começando pelos de casa, porque a palavra diz que aquele que não cuida dos de sua própria casa, negou a fé e se tornou pior do que o incrédulo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Vamos ficar de pé em nome do Senhor.